Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Marcos capítulo 3, versículo 22. Os mestres da lei não podiam negar a realidade dos milagres realizados pelo Senhor Jesus, nem mesmo seu poder sobrenatural, mas se recusavam em acreditar que esse poder vinha de Deus, porque se acreditasse que esse poder vinha de Deus, teria que aceitar o Senhor Jesus como Messias. Mas como eles estavam mergulhados em seus orgulhos, acusavam o Senhor Jesus de receber poder de Satanás, e o Senhor Jesus irá responder através de uma parábola. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Marcos capítulo 3, versículos 23 ao 26. O Senhor Jesus mostra aqui um reino mau, liderado por Satanás, e através disso mostra que a alegação dos escribas não é verdadeira. Se fosse verdadeiro, o Senhor Jesus estaria expulsando demônios com poder de demônios. Então o reino dos demônios estaria dividido contra si mesmo. Como o reino dividido contra si mesmo não pode permanecer, assim como uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer, o reino de Satanás não poderia permanecer, se os demônios se opusessem um contra os outros. O Senhor Jesus continua explicando: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Marcos capítulo 3, versículo 27. Aqui o Senhor Jesus explica que assim como ninguém invade a casa de um homem valente para roubar os seus bens sem que antes o amarre, assim é também Cristo. O Senhor Jesus destrói o reino de Satanás, conduzindo pecadores ao arrependimento e à salvação, mas deve primeiro repreender o próprio Satanás para libertar os cativos. Portanto, os escribas deveriam entender que os espíritos malignos que o Senhor Jesus expulsava eram inimigos do Senhor Jesus e não aliados. Essa blasfêmia por parte dos clérigos judeus vai além de ofender o Senhor Jesus. Repare que o Senhor Jesus estava bem ali, diante dos olhos deles. Eles blasfemavam contra o Espírito Santo, ao qual não podem ver de quem emana o poder das obras realizadas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus afirma no versículo 29 que esse pecado não tem perdão. Muitas pessoas vivem com medo de terem cometido esse pecado. Outras julgam outras pessoas de terem cometido esse pecado. Se juntarmos essa passagem de blasfêmia com o pecado para a morte, olha só o que nos diz em 1 João no capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. A blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão, é explicada na própria passagem de Marcos, capítulo 3, versículo 30. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Ou seja, para caracterizar esse pecado, você tinha que ser um incrédulo vivendo nos tempos de Jesus. Ou seja, é impossível alguém blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus não vive neste mundo de uma forma visível operando milagres. Olha o que nos diz em Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e em maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Então entendemos que um dos quadros que se encaixa e caracteriza em blasfêmia é a acusação direta dos judeus ao Senhor Jesus, há 2000 anos, que apesar de verem os milagres operados pelo Espírito Santo através do Senhor Jesus, eles acusavam de fazer isso pelos demônios. Hoje não tem como você apontar o dedo para o Senhor Jesus e dizer: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios é que expulsa o demônio. Marcos capítulo 3, versículo 22. O segundo quadro para caracterizar uma blasfêmia seria em negar a ação do Espírito Santo, em convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Essa referência está em João 16, versículo 8. Mesmo assim não seria válida, porque se a pessoa não recebe por parte do Espírito Santo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, é claro que ela não tem perdão. Como Deus irá perdoar quem não crê no Filho de Deus? Se o perdão só é dado para quem crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Se fosse para aplicar a blasfêmia no dia de hoje, eu diria que quem não crer
e que não se deixa convencer pelo Espírito Santo está de certa forma blasfemando. Até porque quem crê no Senhor Jesus não perde a salvação. E isso ele garantiu. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. E é evidente que ninguém confessa que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus que diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Já o pecado para a morte é a morte física, quando um crente vive em uma vida torta, prejudicando o testemunho da igreja. Aí Deus decide entregá-lo a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Isso também aconteceu com Irmineu e Alexandre, lembra? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Entre esses estão Irmineu e Alexandre, que tive que entregar a Satanás, isto para que aprendam a não blasfemar. E também com Ananias e Safira, que foram mortos em Atos capítulo 5. Isso também teria acontecido com um homem de 1 Coríntios capítulo 5, caso não se arrependesse. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.